escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos escutar a historinha, da lição de número 6, que tem como tema Jeremias e Ananias, verdadeiro ou falso? Antes da gente começar a nossa história aí, a nossa lição da semana, nós vamos falar com Deus e pedir orientação dele. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e se concentre para falar com Deus. Senhor, obrigado por mais esse dia que o Senhor está nos dando. Obrigado porque o Senhor constantemente fala aos nossos corações, Deus, e pedimos para que mais uma vez o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Me abençoe como professora, abençoe as crianças, as famílias que estão aqui representadas, Pai. Que o Senhor fale com cada um que está ouvindo a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, na última aula, na semana passada, que foi a tia Mima que deu, ela falou sobre o profeta Jeremias, Lembram-se do profeta Jeremias? Ixi, ele ficou com medo, Quando Deus chamou ele para ser profeta, ele falou, eu não consigo, Eu ainda sou muito jovem, eu não vou conseguir falar. Mas o que aconteceu? Deus capacitou Jeremias, Deus falou através da vida de Jeremias. Assim como Deus, quando nos chama para algo, Quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, Deus sempre está nos capacitando. Eu que estou aqui como professora, Não é fácil, A gente às vezes tem medo, a gente fica com vergonha, a gente às vezes não sabe se vai dar certo, Mas Deus constantemente fala na vida, não só da tia Suelen, mas na vida dos outros professores também. E Deus tem nos capacitado para falar com vocês. E tenho certeza que Deus tem capacitado vocês também para serem profetas dele, para falarem do amor dele, certo? Então vamos lá. Então Jeremias, um profeta do Senhor, obediente a Deus, estava passando por uma situação difícil, Ser profeta não é fácil, Mas Deus, sempre dando sabedoria, sempre o aconselhando e sempre dando forças para ele. E o que estava acontecendo ali naquele momento? Por que Jeremias estava passando por esse momento difícil, O reino do norte, que era Israel, já tinha sido destruído pelos assírios. E o povo, aquele povo foi levado para bem longe, tá? Só que agora era a vez do reino do sul, que era ali em Judá, e era onde morava Jeremias, por isso a situação difícil. Os inimigos ali naquele momento estavam sendo os babilônicos, E eles já tinham levado muitas pessoas embora, muitas pessoas do povo de Deus, para serem escravos, para serem prisioneiros em um país muito longe. Então, tudo isso aconteceu, toda essa destruição e tudo mais, por quê? Por conta do pecado do povo, da idolatria, de tudo aquilo que o povo fazia, de ruim e que não acreditava em Deus, no Deus verdadeiro, certo? E Deus sempre pedia para Jeremias, Deus sempre enviava Jeremias para falar com o povo, e para aconselhar essas pessoas. Olha, cuidado, O pecado de vocês vai acabar destruindo, vai levar vocês para serem escravizados, E Jeremias já havia profetizado no templo,
né, dizendo que aquele templo seria destruído, né, que Deus traria julgamento sobre o pecado daquele povo, né? Só que assim que Jeremias profetizava, né, o povo não acreditava em Jeremias. O povo achava, esse Jeremias, e o povo ia atrás de Jeremias, né, para matá-lo, queria bater nele, né, queria que sumir com Jeremias, né? Eles não acreditavam, eles queriam prender, né? E assim que Jeremias profetizou, né, os sacerdotes, os outros profetas e todo o povo prenderam Jeremias. Eles não creram na destruição da cidade, né? Todo mundo se revoltou contra Jeremias. Não era nada fácil ser profeta naquela época. Hoje já não é fácil. Aquela época então era mais difícil ainda, né? Mas como profeta do Senhor e com o auxílio e ajuda de Deus, né, Jeremias não se calou e disse para o povo que só o arrependimento deles iria fazer que Deus não cumprisse a sentença. Qual sentença? De destruição. Mas, infelizmente, né, o povo não acreditou e, como sempre, Deus protegeu Jeremias e ajudou para que ele não fosse morto, né? Deus ainda tinha muitas coisas para fazer através da vida de Jeremias e Deus cuidou de Jeremias, né? Ainda não era chegada a vez de Jeremias morrer, então Deus cuidou de Jeremias e ele não foi morto. E aí, alguns anos depois, o Senhor mandou de novo Jeremias lá para falar, né, com o povo. E dessa vez, Deus mandou que Jeremias construísse um objeto. Nós vamos ler lá na nossa Bíblia, Jeremias 27:2. Então, Jeremias, capítulo 27, versículo 2. Nós vamos descobrir o que Deus pediu para Jeremias construir. Olha lá. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. Então, correias e canzis. Correias e canzis, se vocês procurarem aí no dicionário, vocês vão descobrir que é um jugo. E o que é isso, né? Porque além de canzis não ser uma palavra que nós usamos no nosso dia a dia, o jugo também não é uma palavra que a gente usa muito, né? Então, o que é esse jugo? Sabe aquele objeto que os agricultores colocam sobre os ombros dos bois para arar a terra, para puxar, né? Para puxar os animais e conduzir eles de forma reta, para ir arando, né? A agricultura, né? Hoje em dia já não se usa tanto, né? Esse tipo de mão de obra, digamos assim, né, dos bois, né, são usados hoje máquinas, mas antigamente se via mais, né, os bois puxando, né, para arar a terra, e o dono desses bois usavam esse jugo para conseguir que os bois fossem de forma reta, né, arando aquela terra. E Deus pediu para Jeremias fazer isso. E Jeremias, muito obediente, né, ele fez, né, e colocou sobre os ombros. Mas por que isso? Porque Deus queria falar através de uma maneira que o povo entendesse o que ele estava colocando. Então, o que Jeremias fez? Assim como, né, nós usamos esse jugo, né, para conduzir os bois aí, a gente usa isso para que os bois sigam de forma correta. O que vai acontecer com vocês, povo? Olha só o que vai acontecer, né? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né, vai fazer como se fosse usando jugos com vocês, vai fazer de vocês um povo escravo, né?
um povo que vai ter que seguir tudo aquilo que ele quer. Vocês não serão livres, vocês vão ter que servir esse rei. E tudo isso vai acontecer por causa do pecado de vocês. Lógico que o povo, né, com certeza não se alegrou e não acreditou naquilo que Jeremias estava fazendo, né, falando, né? Só que além do profeta Jeremias, que era um profeta de Deus, né, separado ali por Deus para falar ao povo, existiam também falsos profetas. Existiam profetas que falavam aquilo que o povo queria ouvir, né? Porque é muito mais fácil ouvir coisas boas, né? Profecias boas do que profecias que a gente não acha legal, né? Imagine, é mais legal você ouvir que vai ter dias de paz ou é mais legal ouvir que você vai ser um escravo? É lógico que é mais legal ouvir que você vai ter dia de paz, né? Mas não era isso que Jeremias trazia, porque Deus estava falando com o povo, ó, se vocês não se arrependerem, vocês serão escravos, né? Mas existiam os falsos profetas. E quem era esse falso profeta? Vamos descobrir, né? O nosso tema aí já traz o nome dele, mas a gente vai ver aqui na Bíblia onde está escrito. Então, abram aí em Jeremias 28:1. Lá está escrito assim, no Jeremias 28:1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia, né? Então, olha só, o que aconteceu, né? Então, o falso profeta aí, chamado Ananias, que ele falou? Ele falou que não ia mais acontecer nada do que Jeremias falou, né? Ele simplesmente disse que haveriam momentos de paz. E ele falou palavras de esperança para o povo. Ele trouxe palavras de esperança, aquilo que o povo queria ouvir. Ele trouxe aquilo que agradava o povo, né? E aí, vamos ler o versículo 10 para descobrir o que Ananias fez. Olha só, 28:10, Jeremias 28:10. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sob o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Então, olha só, Ananias pegou aquele objeto que Deus tinha pedido para Jeremias construir, né, o jugo, quebrou e falou que não aconteceria nada do que Jeremias falou, tá? E o que Jeremias fez? Jeremias brigou? Jeremias mandou o Ananias catar coquinho? Não, Jeremias não fez nada, Jeremias foi embora. Simplesmente não fez nada. Mas, ó, versículo 12. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles fareis canzis de ferro. Então, olha só, Jeremias foi embora, não brigou com Ananias, mas Deus novamente pediu para Jeremias ir até lá, até Ananias, ir até lá o povo e falar o quê? Olha só, Ananias, você pode ter tirado o jugo e quebrado, é de madeira, mas eu, né, Deus falando, mas eu vou colocar canzis de ferro, farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 14, o Deus de Israel,
Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais dos campos. Disse Jeremias o profeta ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: Eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Então, olha só, Deus mandou Jeremias ir lá falar que não seriam canzis de madeira, mas que seriam canzis de ferro, ou seja, seria um castigo ainda maior, né? E o que aconteceria com Ananias? Olha só o que Deus manda Jeremias falar, viu? Não foi Deus que te mandou, né? Você está aí falando falsas coisas, dando falsas promessas, dando esperança, né, para esse povo. Você está mentindo para esse povo e esse povo está acreditando em você, né? Eles estão confiando, né? O Senhor não te enviou, mas tu fizeste esse povo confiasse em mentiras. Então, o que Deus fala? Eis que este ano, Ananias, você vai morrer, né? Foi um castigo, uma consequência, né, de Ananias mentir, da mentira de Ananias, né? Então, nós também temos que ter isso na mente, né? Que quando a gente mente, quando a gente faz algo errado, nós temos consequências desse nosso erro, né? E que nós devemos assumir, nós devemos pedir perdão a Deus, né? E viver uma nova vida, tá? Então, veio o castigo sobre Ananias morreu. E o que essa história, né, do profeta Jeremias e do falso profeta Ananias, né, o que a gente pode levar para nossa vida, né? Que nós devemos escolher andar na verdade da palavra de Deus, né? Foi isso que eu acabei de falar. Se a gente escolhe a verdade, nós vamos viver em paz. Agora, quando a gente escolhe uma mentira, viver mentiras, nós temos as consequências dessas mentiras, tá? E viver uma vida de verdade não é fácil. É uma vida que é mais difícil, né? E o Senhor diz, né, que quando nós vivemos um caminho com Ele, né, quando nós vivemos uma vida com Ele, a nossa vida não é tão fácil, né? Quando a gente escolhe viver com Deus, a vida é mais difícil. A gente tem algumas coisas que nós temos que passar por cima, que nós temos que pedir ajuda de Deus, direcionamento de Deus, né? A vida lá fora, a vida sem Deus, é muito mais fácil de ser vivida, né? Às vezes até mais divertida de ser vivida. Mas nós sabemos que a vida com Deus é aquela vida que leva a gente aonde, né? Vai levar a gente para a vida eterna, né? Então, o que a gente quer? Viver uma vida hoje de mentiras, que pode ser até divertido, alegre, né? A gente quer viver essa vida, mas não ter a vida eterna, né? A gente morrer e morrer para sempre. Ou nós queremos viver com Deus, nós queremos seguir uma vida de verdades, que vai ser difícil, que vai ter obstáculos, que vai ter sofrimentos, mas o que nós temos que enxergar lá na frente, o nosso objetivo final, que é qual? Viver uma vida eterna, viver uma vida para sempre ao lado de Deus, né? Então a gente sempre tem que pensar nesses dois caminhos, né? Que Deus nos dá esses dois caminhos, nós podemos escolher, nós temos... Aí podemos escolher entre o caminho da mentira, né? Que foi o caminho que Ananias preferiu, ou viver um caminho de verdades com mais lutas, né? Que era o caminho que Jeremias seguia, né? E assim, sempre quando a gente fala a verdade, né? Muitas vezes a gente é criticado pelos nossos amigos, né? Não é fácil falar a verdade, principalmente quando a gente vai falar do evangelho, né? Vocês já tentaram falar de Deus para os amigos de vocês? Né? Como que foi essa experiência de falar de Deus para as outras pessoas? Foi uma experiência boa? Foi uma experiência ruim?
né? Às vezes a gente começa a falar de Deus na roda dos nossos amigos e os nossos amigos começam a gargalhar, a tirar sarro, a deixar a gente de lado, né? Não querer mais ser nosso amigo. Ah, não, aquele crente ali, ai, aquele menino, aquela menina que vai na igreja. Ah, não, eu não quero ficar junto com eles, não. Né? E começa a dar risada e não acredita naquilo que a gente fala, mas a gente sempre deve escolher o caminho da verdade, de falar do verdadeiro evangelho. Nós não podemos ser pedra no caminho das pessoas, para as pessoas acreditarem em Deus. É diferente, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal da terra, né? Nós temos que, as pessoas, elas precisam ver a luz de Deus na nossa vida. Às vezes a gente nem precisa falar. Às vezes a gente nem precisa colocar o que a gente pensa sobre Deus, né? Às vezes somente com a nossa luz, né? Com aquilo que a gente escolhe viver, os nossos caminhos, as nossas decisões, as pessoas olham para isso e veem Deus na nossa vida, tá? Os nossos testemunhos. Então, a lição dessa semana é essa, né? Vocês vão escolher, né, seguir o caminho da verdade ou seguir um caminho falso, né? O caminho da verdade mais tortuoso, mais difícil, mais complicado, com muito sofrimento, mas lá na frente o objetivo final, né, que é a vida eterna, ou nós vamos querer escolher um caminho falso, um caminho mais fácil, um caminho mais divertido, um caminho onde nós vamos ser aceitos por todas as pessoas, mas que lá na frente nós vamos ser pessoas mortas, assim como Ananias, aconteceu com Ananias, né? Que morreu naquele mesmo ano. Então, fica aí essa semana para vocês pensarem qual caminho vocês querem seguir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa lição. Espero que vocês escolham o caminho da verdade, né? Que é o melhor caminho, que é o caminho com Deus, e que vocês coloquem em prática esta semana, né? A falar a verdade, a falar do Evangelho de Deus, a caminhar com Deus, a pedir força, a pedir sabedoria, né? Sempre em oração e lendo a Bíblia. Então não deixem de fazer as atividades, né? Se você tem dificuldade de ler a Bíblia todos os dias, aproveite que a revistinha tem cada dia, traz uma atividade, uma tarefinha. Aproveite, porque isso vai te ajudar. Aqueles que têm dificuldade de pegar a Bíblia para ler, né? O que eu vou ler? Como que vai ser? Eu não consigo ler todos os dias. Aproveita que a revista tem cada dia uma atividade. Para um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, né? Leia um versículo, né? Por dia, tá bom? Então, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Espero que vocês me mandem, né, a atividade de vocês, que eu quero ver vocês fazendo, tá bom? E lá no sábado a tia Suelen manda a resposta das tarefinhas para vocês. Um beijo. Tchau. Olho para um lado, olho para o outro, quero aprender o caminho certo. São muitos os caminhos, muitas direções, quero aprender qual é o melhor. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. A cada passinho vou buscando a Deus, não quero desviar do caminho certo. Presto atenção pra não me perder, para no final a coroa receber. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção, o caminho certo é Jesus no coração. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho e a nossa companhia. Só Jesus nos salva, só Jesus nos guia. Ele é o caminho
e a nossa companhia. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração. Este é o caminho, esta é a direção. O caminho certo é Jesus no coração.